Olá, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um programa Sons do Coração. E o nosso convidado de hoje, talvez você não reconheça assim o rosto dele, a aparência, mas a voz eu tenho certeza que você já deve ter ouvido em algum filme que você assistiu por aí. Vamos ouvir ele um pouquinho? E aí? Vivi, tudo bem? Prazer estar aqui com você. Aliás, parabéns pelo seu estúdio. Estúdio ao ar livre, isso é uma raridade. Uma raridade. Isso é uma raridade. É linda. É um prazer estar aqui. O prazer é nosso. Mais o programa Sons do Coração. Isso. A gente agradece o nosso cenário, o Jardim da Dona Renê, minha mãe. Lindo. Lindo, né? Lindo. Parabéns. Ah, que bom, Luiz. Ela fica bem feliz, eu tenho certeza. E tudo foi preparado com muito carinho. Cada plantinha que está aqui tem o dedo verde da Dona Renê. A natureza é linda, né? É linda. Nossa. Luiz Mota, e essa tua voz é linda também, né? É um dom de Deus aí. É um dom, eu diria que é um dom, né? Você nascer, e o dom maior é você poder sobreviver profissionalmente dela, né? Que quando eu estudava e fazia pequenas pecinhas de teatro no Colégio La Salle e no próprio grupo de teatro amador Ribeiro Cancela, que nós tínhamos aqui em Caxias do Sul, o pessoal sempre falava, puxa, você tem uma voz bacana e tal, mas eu nunca tinha prestado atenção, né? Nunca tinha imaginado que um dia eu poderia fazer uso dela profissionalmente, poderia sobreviver dela ou com ela. Você tinha que idade, Luiz, mais ou menos? Eu comecei a pensar em teatro, foi no Colégio La Salle, eu devia ter uns 12 anos. 11 para 12 anos. Já começávamos, naquela época, nós tínhamos um professor no Colégio La Salle, professor Maurício, de português, e ele era fã de teatro, né? E ele sempre incentivava para que nós montássemos pequenas pecinhas, né? Nós tínhamos que escrever, dirigir e atuar, né? A gente fazia tudo, mas ele incentivava como desenvoltura, né? Como você perder aquela coisa do ficar... fugiu o termo agora. Falar em público, se expor. Você ficar tímido, né? Quebrar a timidez, né? Então ele incentivava. Desinibição. Então ele incentivava que nós montássemos essas pecinhas. E foram 3 anos ali no Colégio La Salle montando peças, né? Eu gostei tanto disso que virou um hobby. Desculpa te interromper. Imagina! Você se lembra da primeira peça que você redigiu, encenou? Foi no Colégio La Salle, Negrinho do Pastoreio. Foi a primeira pecinha que nós montamos, né? Em sala de aula, e depois no final do ano essa mesma pecinha foi apresentada no teatro não, era o salão do Colégio La Salle, que era no último andar, então para o colégio inteiro ela foi apresentada. Então nós tínhamos uma apresentação anual no salão do colégio para todo o colégio e pelo menos 2 apresentações anuais, semestrais, em sala de aula, né? Você ficava nervoso? No princípio sim, mas isso foi assim, os primeiros momentos apenas. Depois, como é que eu vou te explicar? Isso no teatro amador também. Atrás, no backstage, por trás, eu ficava nervoso antes de entrar. Mas quando entrava no palco, acabava. Parecia que algo incorporava em mim e aí eu deslanchava, me sentia em casa, me sentia à vontade e assim, trabalhava com prazer. E tanto é que fiz disso, não exatamente no teatro, mas na dublagem fiz disso uma profissão, né? Então, por trás, no backstage eu ficava nervoso, mas quando entrava no palco, que eu entrava. Você ainda sente isso, Luiz? A gente estava apresentando um evento, né, em Caxias do Sul. Sim. A gente estava juntos ali no backstage. Isso. Eu sempre fico, eu tenho a mesma sensação que você. Você certo nervosismo, sim, ainda. É a emoção, né? Você fica um pouquinho nervoso, mas toda pessoa responsável é assim, né? Toda pessoa responsável, ela fica nervosa, porque ela quer fazer bem feito. Isso traz uma certa... entregar, né? Quer entregar. Isso traz uma certa insegurança, às vezes. Não digo insegurança, não. Mas aquele compromisso de querer entregar bem, você fica um pouquinho nervoso, sim. Mas quando o Wander, lá do Recreio da Juventude, falou, é com você, peguei o microfone, pronto. Aí... Passou tudo. Passou tudo, estava em casa, estava
na minha casa ali, dominando o espaço, né? É impressionante, eu acho, tipo, aquela coisa, né? Nasceu para fazer aquilo, então, ainda bem que eu descobri o que eu gostava de fazer. Que beleza. Luiz, você é de Caxias do Sul, sim, né? Pouca sim. gente sabe. Pouca gente sabe. E poucos acreditam. E poucos acreditam. Mas eu nasci aqui em Caxias do Sul e justamente foi no Teatro Ribeiro Cancela, era um grupo de teatro amador, todo mundo trabalhava, só atuávamos nos finais de semana, né? Então o próprio diretor, o seu almirante João Francisco, já falecido, ele que me incentivou. E Luiz, Mota, ele me chama de Mota, sai daqui, Rio ou São Paulo é o teu lugar, aqui não, você tem muito talento, vai à luta. E aí, um belo dia, por acaso, os mais antigos vão lembrar da revista Amiga, que era da Block Editores, que depois montou a TV Manchete. Na revista Amiga havia um anúncio de um curso de formação de atores, Jaime Barcelos. O Jaime foi um grande ator da TV Globo, um grande ator de teatro, e ele tinha esse curso de formação de atores, onde, segundo o anúncio, teriam passado Fábio Júnior, Glória Pires, o pessoal daquela época, do final dos anos 70, né? Lauro Corona, Lídia Brondi, teriam passado por esse curso. Eu falei, nossa, é o que eu quero fazer. Aí me inscrevi, mandaram o material para eu decorar um monólogo, eu me preparei e fui em fevereiro de 1981, já tem tempo, fui eu ao Rio de Janeiro, Teatro da Galeria, no Flamengo e Botafogo, mais ou menos na divisa ali, fazer o meu teste porque era um concurso, né? Então quem ficasse em primeiro lugar ganharia uma bolsa integral e o segundo colocado meia bolsa. E eu me apresentei e tinha gente do Brasil inteiro, o teatro estava lotado. Santa Catarina, Bahia, Amazonas, Rio Grande do Norte, tinha gente de todo o Brasil fazendo esse concurso, né? E resultado, eu fiquei em primeiro lugar. Né? O monólogo era sobre o que, Luiz? Eu não vou lembrar agora, porque era um livrinho do próprio Jaime Barcelos, ele tinha um livrinho. Era muito texto? Não, porque como tinha muita gente, tinha que ser rápido, né? Era um monólogo de uns 3 minutos ou 4 minutos, só para eles perceberem, né, a desenvoltura como ator, né? Porque eu era ator amador, não era um profissional, né? Mas em função de todo o tempo que a gente ficou aqui em Caxias atuando no teatro amador, viajando, todas as pequenas cidades aqui do entorno de Caxias, clubes, colégios nos apresentando, eu adquiri uma experiência bem interessante. Isso me ajudou muito. Agora não vou lembrar, eu lembro do livrinho, um livrinho azul, né? O monólogo em si eu não vou lembrar porque em 1981, né? Já se vão 40 anos. Mas eu fiz uma apresentação bem interessante. E os jurados, eu reconheci uns 3 atores mais antigos da TV Globo, que participavam de novelas e tal. E aí, quando eu me apresentando, eu olhava assim para os jurados, né? Aí viu um senhor já bem velhinho, né? Ele... Aí aquilo me incentivou mais, eu me incentivou mais ainda. Eu falei, opa, é comigo mesmo, né? E resultado, primeiro lugar, aí eu fui em março de 1981, fui para o Rio de Janeiro, uma mão na frente e outra atrás. Ganhou o curso? Ganhei o curso. A bolsa? A bolsa. Mas sobreviver numa cidade como o Rio de Janeiro não é fácil. E aí, né? Meu amigo? Tive que me virar. Então eu trabalhava no Grupo Habitasul, que era um grupo financeiro aqui em Caxias do Sul, poupança, né? Poupança e empréstimos. Então, com esse dinheiro da indenização da época, né? Serviu para passar uns 4 ou 5 meses. Depois a coisa apertou e ficou esquisita. Mas aí, durante o curso, e o Jaime tinha falecido nesse ínterim, o Jaime Barcelos faleceu. E quem assumiu o curso foi o filho dele, o Daniel Barcelos. O Daniel, volta e meia, ele aparece em algum programa de comédia na TV Globo, algumas novelas. É um cara lourinho, cabelinho crespinho, né? Baixinho, bom ator. E ele então assumiu o curso. E conversando com ele um dia, ele falou assim, poxa, Mota, a sua voz é muito boa. Eu falei, não, o que é isso? Não, nunca prestei atenção, nunca percebi isso. Não, é muito boa. Tenta dublagem. Ele me sugeriu, né?
tenta dublagem. Eu falei, mas dublagem? Eu sei o que é dublagem, mas onde? Com quem que eu falo, né? Daí eu procura aqui, procura ali, procura lá, descobri a Telecine, que funcionava na Central do Brasil na época, e fui até lá. Inclusive, quem me ajudou muito naquela época foi um outro caxiense que estava lá, Marco Aurélio Sena, que ele trabalhou aqui na Mais Nova FM. Ele a gente se reencontrou com ele esse ano. É? Nelo? Ele sim. foi um comunicador de sucesso aqui em Caxias, sim, nos anos 90, 2000, né, por aí. E ele estava nessa época lá no Rio de Janeiro trabalhando na Rádio Globo. E ele me ajudou. Até foi através do Marquinhos que eu consegui chegar à Telecine, né? E lá eu fui receber, devo isso ao Marquinhos. Marquinhos, muito obrigado, poxa, eternamente grato, né? E fui lá, fui recebido pelos diretores Henrique Ogala e Walter França. Fiz o teste num dia, e me apresentei, eu quero dublar e tal. E o Walter França foi o primeiro que me recebeu, né? Ele já, voz boa. Ele tinha um vozeirão também, né? Ele dublava o Super-Homem lá nos anos 60, o desenho animado Super-Homem, era o Walter quem dublava o Super-Homem. Eu reconheci a voz dele na hora, né? Falei, a voz do Super-Homem naquela época, né? Sim. E aí fiz um teste com ele, muito bem, vem aqui amanhã pra gente dublar aí, vai ter dublagem pra você. E era um faroeste lá, e eu fiz lá. Então meu primeiro trabalho em dublagem foi um bandido morrendo. O cara deu um tiro, o bandido levou um tiro, né? Foi meu primeiro trabalho em dublagem foi esse, né? E naquele dia o Ogala estava por lá também, observando, ele, passa aqui amanhã, tem umas coisinhas pra gente fazer aí e tal. E aí comecei a dublar, né? E aí eu comecei a gostar da brincadeira. E paralelo a isso também eu passei a trabalhar na Rádio Globo FM, com a ajuda do Marquinhos também, do Marco Aurélio Sena. Como locutor? Como locutor na Globo FM. E aí tudo se ajustou, porque o meu horário de trabalho na Globo FM, como locutor, anunciador, não era comunicador, era só anunciador, né? Anunciava as músicas, dava a hora, lia a notícia, não tinha muita invenção, muita comunicação não. Meu horário é de 22 às 2. Porque para dublar a gente precisa ter tempo disponível. Porque a dublagem funciona em 2 turnos, de 9 às 15 e 15 às 22. Né? Então se o diretor te escala para amanhã, de 9 às 10 da manhã, e você não pode, não posso amanhã porque eu tenho rádio e tal. Já perdeu. Né? Aí o outro diretor te escala no outro dia, de 15 às 16, você também não pode? Bom, aí começa, não, ele nunca pode. Então vamos escalar porque ele nunca pode, né? Tendo tempo disponível, você pode amanhã de 8 às 9? Posso. Você pode amanhã de 15 às 16? Posso. Aí a coisa começa a andar. Sim. E aí eu comecei a trabalhar muito em dublagem, né? Mas fazendo pequenas coisas, claro, porque eu estava aprendendo. Na época não havia curso. E como é que é, Luiz? Isso eu nunca vi. Você assiste e vai falando? Não, você tem o filme numa tela, hoje são os monitores, né? Mas naquela época você tinha uma pequena tela como se fosse um cinema. O estúdio era um cinema, uma sala de cinema. Escurinho, né, bonitinho, tinha um projetor, assim, projetava o filme, um microfone aqui na frente, uma prancheta onde ficava o texto, uma bancada com microfone e tal, o microfone ligado numa outra. Eram 2 câmeras, uma que projetava e outra que gravava em fita magnética, né? Bem cinema mesmo, bem cinema. E aí a gente tinha o texto, o filme passava, até hoje é assim, você tem um monitor, né? Você tem o texto, a sua bancadinha, você assim, quem eu dublo? Você vai dublar aquele louro ali, aquele lourinho ali. Ok, deixa eu ver qual é a cena, ele está ali, está conversando com a mulher, isso está em inglês, ou está em polonês, ou está em russo, enfim, né? Aí você acompanha o texto, que é a tradução, né? Texto traduzido, você acompanha, claro que isso, quando você tem experiência é fácil, mas no começo é muito difícil, né? Porque tem que mexer. Que são várias coisas ao mesmo tempo. A boquinha junto, né? O cara está lá falando em russo, você tem o texto traduzido, aí você tem que encaixar aquela fala traduzida naquele movimento labial que está na tela. Né? É um troço difícil. É difícil. E aí você tem que ter leitura dinâmica, porque você está lendo, o filme está aqui, o texto está aqui. Você tem que ter leitura dinâmica e
ficar olhando o tempo todo para acompanhar o movimento labial, para ver se você está indo certo com... E tem o som original, referência no seu ouvido por um fone. E a interpretação. E a interpretação, não basta só ler. Você tem que entender a cena, ver o que o texto está dizendo e jogar esse texto de forma interpretada, de acordo, não é como você quer interpretar, é como a cena está se apresentando. Luiz, e cada personagem é gravado em separado? Hoje sim, na época não. Na época, se tivesse 10 personagens no filme, os 10 dubladores estariam na bancada dublando. Porque era um microfone único e se dublava em mono, né? Era mono, a gravação era mono, não tinha nem 2 canais, nem left, right, era só um canal, né? Então tinha que estar todo mundo ali. Se os 2 não poderiam, naquele momento, tinha que remarcar o filme, né? Porque só com a presença do pessoal, de todo mundo junto, né? Então, depois veio a gravação estéreo, left, right, 2K, aí já tinha uma pista sobrando. Então você gravava e se alguém não poderia, ficaria para gravar depois em uma pista B. Depois veio o ADAT já com 6 ou 8 canais e finalmente o Pro Tools, 300, 400 canais aí. Hoje todo mundo grava separado. Raramente alguém dubla com uma ou mais pessoas na bancada. Geralmente sozinho, você dubla toda a sua parte, depois é mixado, isso tudo é mixado. E o filme vai para o cinema. E dá certo, e a gente funciona. Assiste e funciona. Sim, funciona. Às vezes acontece, mas é muito raro, né? E aí a questão é da direção. Você gosta de arroz? Não, banana me faz mal. O Gra gravou, você gosta de arroz? Outro, não, banana me faz mal. Não, o arroz me faz mal, né? Então às vezes acontece é como se fosse um erro de continuismo numa filmagem, né? O cara está numa cena com um boné, corta para cima e já está sem boné. Ué? Onde é que foi parar o boné do cara, né? Isso acontece muito em filmes, o cara gravou essa cena 3 dias atrás e a continuação foi 3 dias depois e esqueceram do boné, né? Quem marcou a continuidade não anotou que o cara estava de boné. Então ela desaparece, o cara está com o revólver, né? Aí corta a cena e está no cavalo e desce do cavalo sem o revólver. Ué, sumiu o revólver, né? É o continuismo, né? E às vezes em dublagem acontece também, é muito raro, mas às vezes acontece também, né? Mas aí foi um descuido do diretor que não anotou na troca de uma fala. Então pergunta e resposta tem que ter sempre muito cuidado. O que um pergunta e o que o outro responde, né? Para fazer sentido, sempre numa dublagem, porque você grava separado, né? Hoje, você grava tudo separado. Morou no Rio sozinho. E a gente não faz ideia, Vivi. Que idade você tinha, Luiz? 20 anos. Completei 21 lá, eu fui em março, fevereiro eu fui fazer o concurso, né? E eu completei os 21 anos em agosto de 80, fui com 20 anos e fui embora. Eu queria ter ido antes, mas as coisas não foram acontecendo. E depois, mas o princípio foi muito ruim. Eu nem gosto de falar muito disso porque dá uma certa tristeza, né? Mas depois também que engrenou, engraçado, né? Parece que a porta se abriu, a coisa foi acontecendo assim aos turbilhões, né? O troço nossa, foi muito bom. E esse sotaque, você pegou de lá? Sim, imagina, quase 30 anos morando lá, né? A gente convive diário com pessoas falando, né, nesse ritmo, né? E você tinha sotaque no começo? Tinha, inclusive o diretor da rádio, da Globo FM, o seu Jaime Azulay, ele me ligava de madrugada. Diz assim, você está falando rádio, não é rádio, é rádio. Você está falando portão, não é portão, é portão. Né? Aí, você está falando Rio, não, você está falando, como é que é, Globo FM, Rio de Janeiro. Não é Rio, é Rio. Né? Não é Rio, é Rio. Então essas nuances, né, você acaba pegando depois essa melodia, em vez de Rio, Rio. De onde você é? Eu sou do Rio. Não sou do Rio. O gaúcho fala, eu vou pro Rio. Não. Não, eu vou pro Rio. Né? Rio. Então, essas nuancezinhas que ouvido também. Tem que ter ouvido, claro. E como eu trabalhava com isso, né, o ouvido era, nossa, treinei o ouvido, né? Hoje eu ouço barulho, às vezes ninguém ouve, eu estou ouvindo barulho, né? Então é ouvido treinado para esse tipo de coisa. Dublagem você tem que estar. Quando você está marcando o texto, você já está ouvindo.
seja em francês, seja, né? Você está ouvindo o que está sendo dito e as pausas que estão sendo feitas lá. Você já se acostuma a isso, né? Está ouvindo o texto, já está ouvindo lá. Tem que seguir a pausa da língua original. Sim, porque na hora você tem que, isso chama-se sincronismo, você tem que sincronizar a sua fala, né? Antigamente era mais difícil porque hoje o Pro Tools até pode puxa aqui, puxa ali, empurrar um pouquinho lá e ajeita, né? Na época da gravação em fita não tinha nada disso, o que gravou é o que, né? Tinha que entregar o troço prontinho, bonitinho, era muito mais difícil do que hoje. Hoje o software ajuda bastante, mas eu ainda tenho a mania, às vezes eu dublo remotamente, o pessoal fala, poxa, mas você entrega pronto já. Eu falei, pô, aprendi assim, né? Eu aprendi assim, a frase no tamanho certo, não tem que puxar nada. Sem muita edição, Sem né? muita edição, já entrega mais ou menos prontinha, só um detalhezinho ou outro que hoje o software permite. Antigamente, às vezes, a boquinha fechava e sobrava uma sílaba, né? Ou faltava uma sílaba, né? O cara fechava a boca e sobrava um A, né? Que não tinha. O que acontecia? Você tem lá 4 pessoas, como aconteceu comigo uma vez, dublando o Zorro. Quem estava dublando o Zorro? Francisco Milani, da TV Globo, que era diretor do Chico Anísio e tal, né? Aquele vozeirão bonito. O Milani dublando o Zorro. E eu fazia um guarda que chegava. No final, o Milani tinha uma fala desse tamanho, assim, né? Toda sincronizada. E era um guarda que chegava e dizia, senhor, só isso, senhor. Aquele guarda que entrava, né? Para atrapalhar alguma coisa. E o Milani... E não tinha como fazer depois. Tinha que entregar pronto, porque era fita, né? Eu errei umas 3 vezes, esse senhor. Ou dava adiantado, ou dava atrasado. E ele se irritou contigo? Não. Aí o Milani uma hora botou um fonezinho que a gente usava, hoje se usa, né? Mas na época era um fone solto. Menino, você não faz eu ficar rouco aqui não. Me ajuda. E eu lá tremendo. Imagina, o Milani era um dos... Dublava o Magnum, né? Da série Magnum. Magnum? Ele era o Magnum, né? E isso foi, eu estava lá em 1980, isso foi em 81, 82 por ali, eu estava começando a dublar. O Magnum acho que ainda estava sendo dublado, eu não lembro exatamente. E aquela fera do meu lado, você imagina, eu estava super nervoso ali, né? Até na 4ª vez eu acertei. Aí foi, né? Mas é um exemplo, né, de que, caramba, tinha que entregar. Hoje não, hoje você grava separado, o cara vai lá e sinca na hora e acabou, né? Nem ia conhecer o Francisco Milani, né, pessoalmente, né, se fosse hoje. Não, talvez não, porque grava separado, né? Cada um fazia o seu. É. Luiz, eu já te entrevistei outras vezes e a gente sempre começa dizendo todos os teus personagens famosos, viu? Que aqui no Sons do Coração a gente muda, né? Agora que a gente vai falar dos teus personagens famosos aí, que a galeria é muito legal e é tão bom a gente ter em casa. Olha a voz do Luiz Mota, eu conheço ele, é muito bom. É bem conhecida, né? As pessoas reconhecem. Bom, Rambo. O Stallone, o Rambo, né? Rambo, Rock, né? Os filmes do Stallone, eu acho que eu dublei 95% dos filmes dele. É um presente, né? A partir de 1992. Que quem dublava o Stallone chamava-se André Filho. E na época, na Herbert Richards, só dublava quem fosse contratado, né? Não havia o freela, né? Então você só podia trabalhar lá como contratado. E o André era contratado e tal, e ele se desentendeu com o Herbert Richards de uma maneira que ele pediu demissão. A coisa foi tão forte, né, que ele pediu demissão. Ninguém sabe exatamente o porquê. Simplesmente o André pediu demissão e foi embora. E nessa época eu tinha ficado aqui em Caxias durante 2 anos e meio, 3 anos, de 89 a 92. Eu voltei para cá, trabalhei na Rádio São Francisco FM, ali na Fundação Cultural Rio Grandense. E em 92 eu resolvi voltar, porque aqui a gente bate no teto muito rápido, esse teto é muito baixo, né? Eu falei, não, eu quero mais, eu não posso me contentar, não vou me contentar só com isso, eu quero mais. E aí voltei para o Rio de Janeiro em 92, julho, agosto de 92. E nesse período estava chegando na Herbert Richards o filme Risco Total, com o Stallone, né? E o André tinha saído da Herbert Richards, né? Quem é que a gente vai colocar? Já tinham feito 2 ou 3 testes e não tinha agradado. Daí a Helena, que era a gerente da Herbert Richards, quando me viu chegando pelo portão, né?
você é minha salvação, vem cá, vem fazer um teste. Eu falei, ué, tá, mas vem cá. Aí fomos pro estúdio, o Stallone. Eu falei, pô, mas é do André. Não, mas o André saiu e tal, estamos tentando resolver, esse filme tem urgência e ainda não decidiram quem vai dublar, quem vai substituir o André. Vem cá, faz esse teste aqui pra mim. E eu tava fora de forma, 3 anos sem dublar, né? Aí fiz o teste. Ela, peraí, já vou lá. E a Globo, na época, ela tinha ali nos estúdios da Herbert Richards, a TV Globo alugava os estúdios, que a Herbert antigamente ela fazia filmes. Oscarito, Zé Trindade, uns filmes lá antigos, nacionais, né? Eram feitos ali. Então tinham 2 estúdios gigantescos, onde a Globo alugava para fazer novelas, né? E o cara que era responsável pelo departamento de dublagem da Rede Globo, que eles que escolhiam as vozes, né? Ele estava por lá naquele dia, peraí, fulano tá aqui e tal. Ele já vai escutar e já vai decidir. Aí levou a fitinha lá pro cara, ela voltou sorrindo, né? Decidido. Amanhã, aqui 9 da manhã. Já estava tudo pronto para começar o trabalho, né? Nossa. E eu no dia seguinte já lá estava eu dublando Sylvester Stallone no filme Risco Total, que foi o primeiro filme que eu dublei, ele como principal, né? Então, e aí depois vieram 2 comédias que ele fez, Oscar, Minha Filha Quer Casar e Pare Senão Mamãe Atira, 2 comédias que não fizeram muito sucesso, mas ele até como ator de comédia se superou um pouquinho e tal, e ele fez esses 2 filmes. Aí veio o resto, veio Tango e Cash, Demolidor, Especialista, Implacável, e depois vieram as redublagens, né? Mudou o sistema de áudio, saiu-se do analógico para o digital, e aí muita coisa estava com som comprometido, coisas antigas, né? Aí eu lembro de ter redublado o Rambo 2, lembro de ter redublado o Rock 1 e 2 e 4 depois, a gente redublou. Não, Rock 4 a gente redublou. Depois eu dublei o 5 e o 6 já, não foi redublagem, foi direto, né? As outras eu substituí o André nas redublagens, né? Aí vieram os filmes mais recentes também, deixa eu tentar, um que ele fez com o Robert De Niro, Ajuste de Contas, ele e o Robert De Niro. Ele fez um com o Schwarzenegger, que era Rota de Fuga. Depois veio o 2, já não tinha, um pouquinho mais fraquinho e tal. Vieram Creed, 1 e 2, Os Mercenários, 1, 2 e 3, né? E agora recentemente eu dublei ele em O Samaritano, que foi o mais recente filme dele. E ele está fazendo uma série chamada Tulsa King, Rei de Tulsa, onde ele é um gangster, um mafioso. E nós estamos redublando. Semana retrasada, dublamos já os episódios 1 e 2. Terça-feira será o 3º episódio, eu acho que na outra semana o 4º episódio. Essa série eu acho que vai estrear finalzinho de dezembro. Luiz, e as pessoas te reconhecem assim na fila do pão? Sim. Às vezes, na farmácia. Um dia numa loja de celulares, né, eu estava trocando o aparelho e eu vi que o garoto estava incomodado, ele estava na minha frente. Deixa eu perguntar, a sua voz eu conheço da televisão, né? Eu falei, não, imagina, que televisão, o quê? Eu nem sei o que é isso. Não. Aí conversar vai, conversar bem, tá, realmente. Você enrolou ele, Luiz? Tentei dar uma enrolada, mas não consegui. Uma atendente na farmácia lá no shopping Guatemi também, ela, nossa, eu conheço essa sua voz. É da televisão, eu conheço, tá? Você dubla fulano, eu falei, nossa, que ouvido que você tem. Aí, mas acontece muito aqui menos ainda, mas no Rio, se eu pegasse um táxi, por aí, eu dava, bom dia, vamos para o Jardim Botânico. O cara, te conheço, hein, rapaz? Né? Que legal! O pessoal reconhecia a voz. Luiz, depois veio, não sei se tem 007 na Pierce Brosnan, 007, O Senhor Incrível, que foi uma redublagem que eu fiz porque o Márcio Seixas teve problemas com a Disney, eu nem sei exatamente como é que foi lá. Eles resolveram redublar o filme e eu fui escolhido para substituí-lo no Os Incríveis 1. O 2, então, já foi, como eu já tinha dublado o 1, dublei Os Incríveis 2, O Senhor Incrível, o Beto Pera, né? O Steven Seagal, dublei muito, voltei a dublar agora, ele está mais velho, já dublei uns 4 filmes dele, agora ele mais velho, está gordo, né? Aquele que lutava Aikido, né? O Seagal,
Dublei o Schwarzenegger também em 2 oportunidades. Dublei recentemente, esqueci o nome do filme agora, porque não é uma grande participação. Killing Hunter, que está no streaming. Dublei o Sexto Dia lá nos anos 2000, o filme sobre a clonagem. Dublei o Schwarzenegger nesses 2 filmes. Dublei o Morgan Freeman em 2 filmes excelentes, Impacto Profundo, Deep Impact, e Menina de Ouro, que foi premiado com o Oscar, né? Na versão para a TV Globo. A TV Globo sempre quis escolher as vozes, né? Então no streaming eu acho que está com a voz do Moreno, que já faleceu inclusive, que Deus o conserve. E na versão para a Globo eu dublei o Morgan Freeman em Menina de Ouro, né? A Família do Futuro também você tem uma participação, né? É um bonequinho lá em Família do Futuro, um entregador de pizza, eu acho, que se não estou enganado, né? Mas tem o narrador das Meninas Superpoderosas, né? Na cidade de Townsville, né? Essa série bombou, fez muito sucesso. O Toguro é uma animação, Yu Yu Hakusho, lá final dos anos 90, início dos anos 2000, e esse Toguro bombou no meio de animações, né? Então fez muito sucesso o Toguro. Um dia eu estava malhando aqui em Caxias numa academia, aí um menino lá: você dubla o Toguro, né? Eu falei: ué, como é que você sabe? Não, porque eu sou fã do Toguro e tal. Aí eu falei: pô, o Toguro até aqui em Caxias fez sucesso, né? E tal. Enfim, então tem a sua legião de fãs. Quem mais conhecido? O Cobra Kai, né? Cobra Kai, até atualmente o Cobra Kai, o Chris. O Chris, eu acho que a voz dele é muito jovem pro Chris, porém, né, a gente fica bem feliz que ele está participando. Sim, e parece que vai ter agora a 6ª temporada, né? Me parece que sim. Então, um trabalho bonito também, tudo feito remotamente. Eu aqui em Caxias, o pessoal em São Paulo ou no Rio, dirigindo e gravando, né? Eu entro com o meu espaço aqui do meu estúdio e nós fazemos a dublagem remota. E os filmes do Stallone, a partir de 2008, a partir de Mercenários 3, todos eles eu dublei aqui em Caxias no meu estúdio. Olha todos. Só. Aí foram para cinema. Dublagem Made in Caxias. Made in Caxias. Made in Caxias Sul, nos estúdios de Luiz Faier Mota. Luiz Aí já estou brincando. E quem é o Luiz Faier Mota, para além da voz? Uma pessoa comum, simples, não tem, desprovida de qualquer orgulho, de qualquer pretensão, né? Nada não, nada disso. Você é casado, tem filhos? Sim, tenho minha família, tenho 3 meninas, uma está com 23, a outra está com 21, e tem uma temporãozinho com 15 aninhos, que veio sem aviso, né? Tô aqui, cheguei, seja bem-vinda, né? E todas maravilhosas, saudáveis, né? As meninas superpoderosas. As meninas superpoderosas, né? Dá para brincar com essa animação. Sou muito caseiro, quando era jovem era da pá virada, adorava a noite, vivia em festa e tal. Mas agora não, agora caseiro, não gosto muito de sair, curto lá os meus trabalhos quando aparecem. Sou fã de mim mesmo, né? Eu gosto de me assistir, mais com um olhar crítico do que, né, para ver se ali eu poderia ter feito assim, ali eu poderia ter feito assado, ali eu poderia ter feito melhor. Enfim, acompanho o meu trabalho sempre que eu posso, né? Gosta de cinema? Gosto, adoro. Quando tem lançamento. Agora tivemos a pandemia, né? A coisa meio que deu uma esfriada. Mas as meninas me convencem, eu tenho que ir. Então tem um filme bom, lá vamos nós, em família, assistir o filme. E é muito bacana, hábitos de simplicidade, né? Não tem frescura comigo, né? Pessoa muito simples. E toco a vida. Porque é aquela história, né, Vivi? Nós não levamos nada desta vida, né? Só levamos a vida que vivemos, né? Então essa é a minha filosofia de vida, como espiritualista que sou, né? Não levamos nada, fica tudo aí, nós somos apenas usufrutuários, né? Tudo que nós usamos é emprestado apenas, nada. A minha casa não é. Quando você for embora,
não vai ser mais a sua casa, né? Você está usando apenas. Então, o meu carro, não, você está só usando, está emprestado. E no momento que alguém acima de nós achar que você tem que perder aquilo ali, você vai perder e não vai ter conversa, né, diferente. Então, acabou. Então, essa consciência de que a vida tem que ser simples, nós temos que ser humildes, né? Essa é a minha filosofia de vida. Humildade, simplicidade e sempre aberto às pessoas, né? Porque é isso, somos todos iguais. Na hora da morte, somos todos iguais, né? Vamos todos, alguns para algum lugar um pouquinho melhor, outros para um lugar um pouquinho pior, mas todos vamos sair daqui. Todos, sem exceção. Sem exceção. E não levamos absolutamente nada. Como diz um amigo meu, caixão não tem gaveta. Você falou de espiritualidade, né? Como é que você trabalha a sua espiritualidade? O que você pensa a respeito disso? Eu sou espiritualista. Tem coisas do espiritismo que me agradam, tem coisas do budismo que me agradam, tem coisas da religião indiana que me agradam. Então eu procuro assim, não sou nenhum especialista, né? Eu leio algumas coisas e tal, e procuro tirar o melhor de cada um. É como na política, nem esquerda nem direita, o caminho do meio. O que a esquerda tem de bom eu assimilo, o que a direita tem de bom eu assimilo, e eu fico no centro. Não é ficar em cima do muro, é ficar no centro, no equilíbrio. Né? Nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo. Equilibrado. E assim também na religião, o equilíbrio. Né? É óbvio que um dia vamos morrer, todos vamos morrer. Então, a partir disso, se as pessoas tivessem consciência, Vivi, de que o final é igual para todos e de que não se leva... Tem que ter consciência, não adianta dizer, eu sei... Não, ter consciência plena de que um dia tudo acaba e que não se leva a nada, o mundo seria diferente. O mundo seria outro mundo, né? Então, a partir do momento que você tem o convencimento de que não precisa ter 10 apartamentos, para quê? Você tem 4 filhos, puder ter 4, um para cada um, ótimo. O resto é excedente. Não precisa, não precisa. Então, se todos tivessem essa consciência, o mundo seria bem melhor, com toda certeza. A coisa seria mais equilibrada, tudo seria melhor distribuído, né? Hoje, as pessoas têm que botar grades nas casas por culpa delas mesmas, né? Porque se houvesse uma distribuição mais igualitária, não haveria tanta violência, não se precisaria de tantas grades, né? Então, são coisas a se pensar a respeito disso, né? Eu acho que quem tem mais deveria olhar para o lado um pouquinho, né? Para o outro, para baixo e fazer a sua parte. Acredito que é um bom caminho. É um bom caminho. Equilibrar, né? Equilibrar. Luiz, o que você tem saudade do Rio? Se é que você tem saudade de alguma coisa de lá. Eu só saí do Rio por 2 questões. Violência. Nós aqui no Sul não temos nem ideia do que seja essa violência, porque o que nos é mostrado é só a ponta do iceberg. A violência é muito mais profunda, muito mais perigosa. Você tem medo de sair para a rua no Rio de Janeiro. Você tem medo de sair. Segunda questão, o ir e vir no grande centro, né? É tudo muito longe, sempre engarrafado. Você chega nos lugares para trabalhar, não tem estacionamento, você não consegue estacionar, né? É uma dificuldade. Então, nos últimos tempos, isso que eu saí de lá em 2008, já tem 14 anos. Então, eu já não conseguia mais chegar nos horários para trabalhar. Quando chegava, acabava me atrasando porque eu não conseguia estacionar nos lugares. Chegava para dublar na Telecine, hoje Cinevídeo, não é mais Telecine, é Cinevídeo. Tinha um pátio de estacionamento. Mas se tivesse 2 filmes sendo dublados... Acabou a vaga. Acabou a vaga, porque era vaga para 5, 6 carros, um pouquinho mais 7. Mas se tivesse lá 12 dubladores, acabou a vaga, não tinha vaga, né? Na Delarte, idem. Você chegava lá, tinha a Praça dos Cavalinhos, que as autoridades
de trânsito, o estacionamento era perpendicular, resolveram, no achismo, trocar para longitudinal. Então, as vagas diminuíram pela metade. Então, você chegava lá para trabalhar, não tinha onde estacionar, onde cabiam 2 carros, onde 2 carros poderiam ser dois estacionados, só entrava um, que é longitudinal, né, ao invés de perpendicular. Autoridades do trânsito, achismos, né, ao invés de facilitar, complicaram mais ainda. Então, por essas duas questões, violência e dificuldade do ir e vir, a complicação do ir e vir, né? E o calor também, né? O calor é muito bom para quem pode estar na praia, lá tomando seu chopp geladinho. Quem está ralando, trabalhando, 44 graus, você sai do seu carro ali, o ar-condicionado, aí pega 44 graus, aí você caminha até o estúdio que vai trabalhar, lá está a 20 graus, toma aquele choque de 20 graus. O organismo, né? Você passa uma boa parte do seu tempo gripado, resfriado, né? Então, voltei para cá. Agora, a cidade o Rio foi minha segunda cidade, é a minha segunda casa. Toda vez que eu vou para lá, é como se eu estivesse voltando para casa. Eu me sinto muito bem, tenho muita saudade da paisagem, do trabalho que a gente tinha lá, das pessoas, são pessoas... Engraçado, o Rio tem isso de bom, né? Ninguém está olhando se você está com chinelo de dedo ou se você está com a bermuda rasgada. Ninguém está olhando. Ninguém está olhando. Você anda livremente, ninguém comenta, ninguém fala nada. É uma beleza, é uma maravilha. No seu trabalho, ninguém está olhando para nada, está todo mundo preocupado com o trabalho e não se você está bem vestido ou não. Isso não existe. Esse lado é maravilhoso no Rio de Janeiro, né? Então, eu tenho saudade sim do Rio. Se não tivesse a violência que tem e as dificuldades do ir e vir, com certeza eu não teria saído de lá. Porque aquilo é lindo. Aquelas praias maravilhosas, Pão de Açúcar, Cristo Redentor, Maracanã, o palácio que foi palácio de governo lá. Tem o Palácio do Catete, Getúlio Vargas governou dali, maravilhoso, né? Pequenininho, mas maravilhoso. E tem o do Dom Pedro II, que pegou fogo depois, até recentemente, na Quinta da Boa Vista, esqueci o nome Perdão, esqueci. Mas na Quinta da Boa Vista, aquele prédio onde o Dom Pedro I governou o Brasil dali também, quando ele não estava em Petrópolis, ele vinha para o Rio e ficava ali, né? Então, lugares, museus, Praça 15, as barcas que fazem a travessia Rio-Niterói, a ponte Rio-Niterói maravilhosa, né? Tudo isso eu tenho muita saudade, mas eu tenho muita saudade. Só sair porque com família, com criança pequena, né? E o tráfico, né? Que é a violência, né? A violência do Rio, acho que 80% dela está relacionada ao tráfico de drogas, né? O traficante, né? Então, isso é muito perigoso, isso é muito perigoso. Um dia eu fui buscar minha filha no Dom Pedro II, que ela estudava lá, um colégio federal maravilhoso, e um molequinho, uma criança, vendendo droga na porta do colégio, Aí eu chamei a coordenadora. Senhora, vocês permitem isso? E ela, meu senhor, o senhor quer que eu faça o quê? O que o senhor quer que eu faça? Se eu impedir, amanhã eu morro. Eles vêm aqui e me matam. É assim que funciona. O tráfico é um poder paralelo, né? Então você não pode, tem que ter muito cuidado no que você vai fazer, o que vai dizer, o que vai fazer. Muito cuidado, porque você pode sofrer uma retaliação, né? Porque o traficante lá sabe quem é, quem não é, conhece todo mundo no colégio, né? E se alguém falar alguma coisa, você estava atrapalhando o meu negócio, pau, acabou. É uma prisão, e assim, né? Uma prisão velada. É muito ruim nesse aspecto. Agora, a cidade em si, muita saudade. Maravilhosa. Muita saudade, muita saudade. A vida em si, tirando o calor para quem trabalha, né? Mas o calor, se você puder estar numa praia no final de semana, então, é maravilhoso. Uma delícia. É uma Quero delícia. saber a tua dica de livro, que eu já espiei ela. Sim, chegou a semana passada. Curiosidades. Chegou a semana passada. É o livro do Seu Peru, as pessoas vão lembrar da escolinha do professor Raimundo. Orlando Drummond, o livro Versão Brasileira. O Orlando Drummond, Seu Peru, foi um dos que
começaram a dublagem no Brasil. Ele, Mário Monjardim, Telmo de Avelar, eles iniciaram a dublagem aqui no Brasil. O dono da Delarte, o seu Della Riva, né, foram os pioneiros da dublagem no Brasil. Então, vou ler esse livro com carinho, porque deve ter histórias maravilhosas aqui, como a dublagem é maravilhosa. O livro é bastante páginas, né? Então deve ter histórias maravilhosas aqui que eu quero. Para quem gosta de dublagem, o livro do seu Orlando Drummond, versão brasileira. Que legal! Luiz, pra gente histórias maravilhosas. Encerrar esse bate-papo tão gostoso aqui embaixo desse limoeiro. Parabéns, que lugar maravilhoso mais uma vez. Ah, que bom! Qual é o som que habita o teu coração hoje, aqui e agora? O som da natureza. Poder ouvir os passarinhos. Uma coisa que no Rio você não tem, né? Lá você mora em apartamento, geralmente é um cubículo, né? Muito pequenos, e os poucos privilegiados que podem morar num condomínio fechado, arborizado, mas são uma minoria, né? Que podem ouvir o som dos pássaros. Então toda vez que eu vinha para o sul aqui de férias, uma coisa que me chamava a atenção é isso: ouvir os passarinhos, coisa que no Rio você não ouve. Você não ouve passarinho, não tem, né? Então, aqui nesse lugar maravilhoso, privilegiado que você tem, os passarinhos. Muitas vezes, o som do silêncio. Você para, eu quero ouvir o som do silêncio. Faz um bem. Que maravilha! Demais. O som da natureza é uma terapia. É uma terapia. Que bom. Luiz, obrigada. Eu que agradeço. Foi uma terapia a todos. te ouvir também. Tão lindo o teu trabalho, tão fantástico, né? Sim. Tem tanto de arte, tem tanto de comunicação também. Não, e tem ainda uma coisa que nós precisaríamos de várias horas a mais, que é a experiência em rádio, em televisão, histórias, os meus trabalhos como locutor de chamadas, como radialista, como comunicador, né? Então, 1000 histórias ainda, 1000 experiências também. Precisaríamos de umas 4, 5 horas para conversar sobre tudo. Você vai voltar aqui uma hora dessas, com certeza. Para a gente simbolizar o carinho e a gratidão, temos um presente da Botânica, Boutique Floral. Opa, uma planta, uma suculenta para você levar para sua casa, com o nosso carinho. Foi um prazer te ter aqui, Luiz. Você tem uma voz fantástica, mas você é uma pessoa muito incrível também. Opa, obrigado. Muito cheia de experiências fantásticas, uma pessoa que realmente é muito simples mesmo, sempre foi. Um colegão, eu me sinto tua colega também. Isso. A gente se reencontrou na extinta UX TV, né? Extinta UX Saudosa extinta UX TV. E sempre com esse carinho, com essa humildade, com esse jeito simples. E que bom que você é um talento assim que Caxias exportou para o mundo. É verdade, é verdade. Eu sinto um orgulho tão grande de ver um filme teu e ouvir a tua voz. É o nosso irmão, o nosso caxiense que está aí brilhando para o mundo. Parabéns. Obrigado, Vivi. Por te ter aqui. Obrigado. Sucesso e saúde para nós todos. Obrigado. Um beijo. Obrigado, pessoal. Os Sons do Coração vai ficando por aqui hoje. Beijão no teu coração também. Tchau, tchau.